Todo mundo fala sobre a cultura do trote grosseiro nas Forças Armadas, que às vezes inclui assédio, exploração, violência sexual, tortura e até morte. Mas em algum lugar nas ruas de Sangue Frio do México, adolescentes, homens e até mulheres desavisados são submetidos a tratamentos piores em sua tentativa de entrar para as fileiras de gangues criminosas letais. Junte-se a nós e embarque em uma jornada intrigante para expor os rituais mais arrepiantes e inacreditáveis dos cartéis mexicanos. Número 1. Comendo Corações Humanos, o cartel da nova geração de Jalisco. Popularmente, o cartel surgiu como uma das mais novas organizações criminosas letais da República Mexicana, separando-se do cartel em 2009. Após sua formação, a gangue jurou lealdade ao famoso cartel de Sinaloa, funcionando como uma extensão armada do conhecido Império das Drogas. Liderado pelo infame ex-policial, mais comumente ele se metamorfoseou em um dos cartéis mais implacáveis do perigoso submundo do crime mexicano. Com o passar dos anos, essa gangue violenta estendeu suas atividades para os cantos mais distantes do país, estabelecendo uma presença operacional formidável em pelo menos 35 estados no México e em Porto Rico. Além disso, o cartel tem alianças formidáveis com mais de 37 outras gangues criminosas em todo o mundo. Além de seu envolvimento primário na produção e no tráfico de drogas, a gangue também gera fundos de outras atividades ilegais, como roubo de petróleo, tráfico de pessoas e sequestros. Embora a gangue tenha inicialmente se afiliado ao cartel de Sinaloa em seus primeiros anos, a organização adotou uma abordagem distinta em suas operações comerciais e rituais de iniciação. Ao contrário do cartel, a gangue não busca monopolizar setores ou economias inteiras. Em vez disso, assume o papel de coletor de impostos, concedendo licenças para uma ampla gama de atividades legais e ilegais. Entre elas estão o tráfico de drogas, o comércio de armas, a prostituição e a venda de tabaco, tortilhas e até mesmo álcool. Relatórios locais sugerem que as taxas impostas pela gangue superam as cobradas pelo cartel. No entanto, o que diferencia a gangue é sua reputação de extrema violência e desprezo descarado pela lei. A organização frequentemente publica vídeos mostrando a força total de seu arsenal para intimidar gangues rivais e incutir medo nos corações dos moradores. Eles se envolvem abertamente em batalhas armadas contra as agências de aplicação da lei, lançando ataques a delegacias de polícia, envolvendo-se em tiroteios ferozes e até mesmo caçando policiais incorruptíveis dentro da santidade de suas próprias casas. O nível alarmante de violência do cartel e o total desrespeito à OMS e direitos humanos podem ser atribuídos a seus rituais de iniciação macabros, que surpreendentemente envolvem canibalismo. Embora algumas dessas alegações possam parecer incompreensíveis, várias fontes confiáveis confirmaram a existência dessas práticas de iniciação. O cartel fez o upload de um vídeo repugnante de um de seus membros comendo o coração de um membro de uma gangue rival do cartel. O canibalismo sempre fez parte do processo de iniciação do cartel, com novos membros tendo que comer corações humanos crus e outras partes do corpo sem vomitar ou reagir. Como parte do rigoroso regime de treinamento na academia de terror da gangue, os aspirantes a membros também são obrigados a passar a noite ao lado de cadáveres. Além disso, é confiado a eles um conjunto de 8 regras de ouro, as quais devem obedecer o tempo todo. A primeira da lista é que os gangsters devem evitar todos os atos de fofoca. De fato, a segunda regra estipula que os membros têm permissão para matar outros membros que fazem fofocas. Outras regras incluem: não se apegar a nenhum parceiro, sempre dizer a verdade, não mostrar armas em público e não matar sem a permissão do chefe. O livro de regras também desaprova o recrutamento de mulheres ou crianças com menos de 12 anos de idade. Ironicamente, os membros da gangue também são aconselhados a não consumir álcool ou drogas. De acordo com um ex-membro da gangue, esses rituais foram criados para dessensibilizar os novos recrutas e cultivar uma lealdade inabalável entre eles. Os membros que não atendem a esses requisitos ou violam a sagrada regra de ouro são brutalmente mortos na frente de seus colegas. Número 2. Mutilação todos os cartéis. Encontrar corpos sem vida espalhados pelo mundo do crime clandestino do México não é novidade, mas para pessoas comuns e gangsters iniciantes, a visão de corpos mutilados pode ser um pouco grosseira demais para os olhos. E é por isso que muitas fontes internas informam que esse ato repulsivo se tornou uma das tarefas básicas que os novos combatentes devem realizar antes que sua filiação seja confirmada. É notável que essa prática monstruosa tenha se tornado uma característica marcante em todos os cartéis da região. A lógica por trás dessas iniciações de horror é preparar os novos combatentes para o que está por vir e, a julgar pelo grande número de mutilações a que o público mexicano foi submetido ao longo do tempo, é seguro dizer que os membros das gangues levaram a sério suas lições de mutilação.
Relembrando um incidente particularmente horrível, as autoridades locais descobriram 49 corpos desfigurados descartados insensivelmente ao longo de uma rodovia perto da fronteira com os Estados Unidos. Pouco tempo depois, 43 homens e 6 mulheres foram mutilados e cortados em pedaços. Os danos foram tão significativos que as equipes forenses não conseguiram reconhecer as vítimas. Mas, ironicamente, isso não foi feito para ocultar a identidade dos criminosos. Os losetas realmente assumiram o crime e até deixaram uma nota de advertência para o grupo rival ao qual as vítimas pertenciam. Mas, em casos raros, quando os gangsteres decidem poupar suas vítimas, eles geralmente cortam várias partes do corpo para incutir medo em outras gangues que possam querer desafiá-los. Esse foi o caso quando as mãos de 3 vítimas, incluindo as de uma mulher grávida, foram cortadas pelo cartel. Não se sabe exatamente qual foi o crime cometido por eles, mas um cartaz preso a um deles dizia: "Isso aconteceu comigo por ser um ladrão, e porque eu não respeitava as pessoas que trabalhavam duro e continuava a roubá-las. Qualquer um que fizer o mesmo sofrerá." Mais recentemente, o público ficou surpreso quando um cão de rua foi visto correndo por uma rua escura enquanto mordia uma cabeça humana decepada. Quando as autoridades seguiram o rastro do cão, descobriram 53 sacos de restos humanos. Sim, você ouviu direito. 53 sacos pesados cheios de partes de corpos humanos mutilados. Não sei se pode ficar pior do que isso. Apesar dos esforços crescentes do governo mexicano para reprimir o tráfico de drogas e outras atividades relacionadas, as operações cotidianas dos cartéis mexicanos continuaram quase sem impedimentos, com o número de mortos por mutilações aumentando quase a cada dia. Desde o início da campanha, em 2006, o país testemunhou mais de 300 mil homicídios em diferentes guerras do tráfico no México. Até o momento, as autoridades tiveram que enterrar mais de 90 mil vítimas das guerras das drogas em mais de 60 mil valas comuns diferentes. Número 3. Comedor de bunda cartel Los Zetas. Eles foram formados em meados dos anos 2000 como um grupo dissidente do infame Cartel do Golfo. Mas, diferentemente da maioria das outras gangues do submundo do crime mexicano, o cartel é predominantemente dominado por lutadores habilidosos e ex-membros do Grupo de Forças Especiais Aerotransportadas do México. De fato, mais de 1.000 soldados de elite desertaram das Forças Armadas mexicanas para se juntar a diferentes gangues, sendo que a maioria deles se uniu ao cartel. Tendo testemunhado em primeira mão a natureza brutal do cartel em algum momento, nomeou a gangue como talvez o cartel de drogas mais tecnologicamente avançado, sofisticado e violento do México. E embora continuem a recrutar lutadores habilidosos entre as fileiras militares do México, o cartel incorporou treinamento especializado e atos grosseiros em seus rituais de iniciação para preparar os novos recrutas para a experiência de horror que os espera. É claro que o canibalismo é um dos atos mais desprezíveis que devem ser realizados durante o processo. Mas em vez de comer corações humanos crus, como fazem outros cartéis, os novos membros do cartel são obrigados a consumir nádegas humanas cozidas. De acordo com relatos, o cartel possui 12 cozinhas no rancho no estado de Veracruz, onde esse ritual indecente de iniciação é realizado. O cartel herdou o rancho, depois de sequestrar os proprietários e exigir a propriedade como resgate. O processo de comer o traseiro começa com a ordem para que a vítima tome um banho completo e faça a barba. Em seguida, a vítima é conduzida a uma sala especial, onde pode descansar por algumas horas. Às vezes, também recebem algumas doses de uísque para ajudá-las a relaxar e desestressar, criando um contraste assustador entre a brutalidade iminente e os momentos de descanso temporário. Depois que esse tempo de lazer termina, os novos recrutas recebem a ordem de matar a vítima em uma execução rápida, para que a carne fique livre de adrenalina. Mas, é claro, a refeição especial do ritual de iniciação deles quer apenas carne do traseiro. Assim, esses novatos dedicam seu tempo para cortar cuidadosamente os bifes do traseiro da vítima. Depois, eles os mergulham em suco de limão, como fazem os chefes profissionais ao preparar o famoso prato de bife. Uma vez concluído esse processo, a iguaria é servida crua a todos os presentes. Entretanto, em ocasiões especiais, o bife de vagabundo é geralmente grelhado em um forno antes de ser servido. Após sua prisão, um dos chefes de praça de mais alto escalão teve uma sessão de mídia com um jornalista em que expôs os ritos de iniciação e outras atividades do cartel. Nessa entrevista, ele confirmou que o canibalismo, especificamente a ingestão de nádegas, é algo que se espera que os recrutas em potencial façam antes de serem aceitos no grupo. Ele também afirmou que esse ato desprezível foi alimentado pelo apetite perturbador do ex-diretor de segurança do Cartel do Golfo e fundador do cartel. No entanto, o líder do cartel era amplamente conhecido por permitir que sua porção de bife fosse cozida em ensopados e tamales antes de consumi-la com uma fome insaciável.
Além das impressionantes confissões feitas por Juan Sanchez, um ex-policial e chefe do cartel na região norte de Veracruz, também confirmou a existência de várias cozinhas próximas ao matadouro da gangue no rancho. Em uma declaração assinada recebida pelos promotores federais, esse membro da gangue revelou que os seres humanos estavam sendo cozidos nessas cozinhas designadas. Ele também forneceu as coordenadas de GPS e as fotos do Google Street da casa de cozimento dentro do rancho. Mas, surpreendentemente, as autoridades não fizeram esforços significativos para fechar o rancho. Nos anos seguintes, os habitantes locais continuaram a relatar o misterioso desaparecimento de seus entes queridos. Muitos deles acreditavam que essas vítimas estavam sendo sequestradas pelo cartel e possivelmente cozidas dentro da fazenda. Mas o que eles não sabiam era que a gangue, às vezes, dava os restos mortais de suas vítimas para animais selvagens. Quando os membros da Brigada Nacional de Busca de Desaparecidos, um grupo voluntário formado por parentes de pessoas desaparecidas, invadiram o rancho, eles foram recebidos por imagens horríveis, incluindo ossos fragmentados, enormes pilhas de cinzas humanas e várias covas rasas. O que encontramos foi horrível. Isso é o que acontece com aqueles que desaparecem no México, disse o membro do grupo, depois de visitar o suposto rancho de Briga de Galos. Relatórios sugerem que outros cartéis de drogas também possuem instalações semelhantes na cidade portuária de Veracruz. Quando as autoridades invadiram outro rancho controlado pelo cartel na mesma região, encontraram 2 leões, 2 porcos selvagens, 5 veados, um avestruz, um pavão e vários jacarés nadando em um lago. Essa descoberta de arrepiar nos dá uma ideia de algumas das atividades não relatadas que o cartel realizava no rancho. De fato, acredita-se fortemente que a tendência de consumir carne de nádegas não é o ritual mais horrível praticado pelo cartel. Há rumores de que outro comandante de alto escalão do cartel se envolveu em atos ainda mais brutais. No auge de seus poderes, Trevino teria esquentado no micro-ondas o bebê de um rival, demonstrando um nível de crueldade que supera os rituais de iniciação do cartel. Número 4. Feasting on Children. O Cartel dos Templários. Formado em como uma ramificação da outrora poderosa família, também conhecidos como Cartel dos Cavaleiros, são uma das mais novas organizações de tráfico de drogas no México. O cruel sindicato do narcotráfico geralmente emprega uma fachada religiosa para disfarçar suas atividades ilícitas. Em primeiro lugar, afirma que seu nome deriva de uma famosa e destemida ordem militar religiosa dos tempos medievais e, frequentemente, se orgulha de ser um movimento de autodefesa criado para proteger os moradores dos chamados cartéis maiores. Mas não se engane, os Cavaleiros Templários operam exatamente da mesma forma que os cartéis rivais. Eles estão ativamente envolvidos em todas as atividades ilícitas relacionadas a cartéis que você possa imaginar. Isso inclui produção e tráfico de drogas, extorsão, sequestro, assassinatos em massa e coleta de órgãos. É claro que, com o passar do tempo, o canibalismo se tornou uma característica constante entre os membros do cartel. No entanto, essa prática grosseira é frequentemente levada ao extremo, especialmente durante as cerimônias de iniciação, em que se espera que os recrutas se banqueteiem com corações de crianças. Segundo relatos, esse ato foi consagrado nos rituais de iniciação da gangue para que os recém-chegados pudessem provar sua lealdade aos líderes do cartel. Na maioria dos casos, esses novos recrutas são presenteados com os corpos de bebês mortos. Portanto, primeiro, eles terão que abrir o peito de sua presa e arrancar o coração antes de comê-lo cru na frente dos outros membros da gangue. Mas, em outras ocasiões, esses corações podem ter sido separados dos corpos das vítimas antes do início do ritual de iniciação. Portanto, tudo o que os recrutas precisariam fazer nesse caso seria esconder seu ressentimento e devorar os corações como fariam com um prato de churrasco bem quente. Esse ato desprezível foi confirmado por ex-membros e por agências de aplicação da lei. Em entrevista a uma estação de rádio local, membro do enviado do governo federal relembrou as confissões de membros do cartel detidos que estavam presentes durante um dos inúmeros rituais de iniciação realizados pela gangue. Em uma cerimônia de iniciação, eles usavam os órgãos, nesse caso o coração, e forçavam as pessoas que passavam por esse processo de iniciação a comê-lo. As autoridades acreditam que a maioria dos corações usados para esses rituais de iniciação é proveniente de crianças sequestradas. Um grupo de vigilantes locais interceptou uma van que transportava crianças sequestradas. A van supostamente estava indo para a cidade portuária de Lázaro Cárdenas, mas por engano, onde foi interceptada. De acordo com o líder do grupo de autodefesa que efetuou a prisão, as crianças sequestradas foram embrulhadas em cobertores e mantidas em uma caixa refrigerada. Naquele mesmo ano, as autoridades locais prenderam Manuel Gaspar em um carro roubado com metanfetamina, um dos produtos mais vendidos pelo cartel. Além de andar em um carro roubado e possuir metanfetamina, o capanga foi acusado de sequestro e extração de órgãos. De fato, o secretário de Segurança Pública acredita que Manuel é membro de uma rede mais ampla de criminosos que coletam e vendem partes de corpos humanos.
Temos vários depoimentos em investigações abertas que apontam para uma rede de vários suspeitos que identificavam pessoas com determinadas características, especialmente crianças, e as sequestravam, disse em uma entrevista. Investigações posteriores também revelaram que o suspeito preso. Isso sugere que o primeiro poderia ser um dos gangsters encarregados de fornecer corações para os rituais de iniciação do cartel. É quase inacreditável imaginar que o cartel se envolveria em atos tão bárbaros, especialmente considerando a quantidade de boas relações públicas que a gangue faz. Por exemplo, os novos membros que desejam entrar para a gangue quase religiosa recebem capacetes no estilo de guerreiros romanos que usam durante a cerimônia de iniciação e outros eventos especiais. Além disso, o cartel tem um código de ética designado que deve orientar as ações de cada membro. De acordo com relatos, qualquer gangster que agir contra esse código de ética de 22 páginas será condenado à morte junto com toda a sua família. Além disso, se um membro da gangue trair o grupo, ele estará sujeito ao mesmo destino e todos os seus bens serão confiscados. Espera-se que os novos recrutas incorporem os princípios de um cavalheiro. Ironicamente, o livro de regras do cartel instrui os membros a proteger os oprimidos, evitar a violência contra mulheres e crianças e promover o patriotismo. E durante a brutal guerra de gangues, o cartel pendurou várias faixas, declarando um cessar-fogo temporário em homenagem à visita do Papa Bento XVI ao México. Estamos impedindo qualquer ação violenta, não somos assassinos. Bem-vindo ao Papa, diziam as faixas. Se você não entendesse a missão da gangue e o contexto em que essa mensagem foi divulgada, quase confundiria o cartel com um grupo de vigilantes ou uma organização de direitos humanos. Mas, como vimos em seus rituais de iniciação, eles não são. Número 5. Decompondo cadáveres com ácido, o cartel da nova geração de Jalisco. Às vezes, quando os cartéis mexicanos julgam suas vítimas, eles nem sempre têm um plano para se livrar dos restos mortais. A opção mais popular seria despejar o que restou em domínio público, às vezes com uma nota severa de advertência às gangues rivais. Quando o despejo público não é viável, essas organizações criminosas precisam recorrer a métodos obscuros e criativos para limpar sua sujeira horrível. Fotos assustadoras de áreas abandonadas, salas mal iluminadas e ferramentas de investigação forense. Um desses métodos envolve o uso de ácidos para reduzir os restos humanos a pequenos fragmentos. Como há outras questões urgentes a serem tratadas, essa tarefa é frequentemente atribuída a membros mais novos das gangues. E, embora ainda não haja confirmações oficiais, esse parece ser um dos primeiros testes pelos quais um novo recruta pode ser obrigado a passar, especialmente em um grupo violento como o cartel. Ao longo dos anos, vários cartéis estiveram envolvidos nesse ato, mas, caso alguém tenha se esquecido, um incidente chocante serviu como um lembrete sombrio. 3 mexicanos viajaram para a cidade de Guadalajara para filmar um projeto universitário. Lá, eles se uniram a ele, um talentoso rapper e youtuber. Ainda com apenas 24 anos, ele levava uma vida dupla, ganhando uma renda modesta de 3.000 a 6.000 pesos com seu canal no YouTube e, ao mesmo tempo, servindo como capanga do famoso cartel, onde ganhava 3 pesos por semana. A descrição de seu trabalho era bastante simples. Cozinhar os corpos das vítimas mortas de cabeça para baixo em um banho de ácido instalado em um esconderijo próximo. Depois de cozinhar por 2 dias, ele abria as válvulas de drenagem para liberar o líquido. Uma vez concluído o processo, os restos eram descartados em campos locais, para sempre apagados de vista. Infelizmente para os 3 visitantes, sua decisão malfadada de documentar a propriedade de um cartel rival os colocou frente a frente com a ira da gangue. Inicialmente, um dos estudantes foi espancado e torturado até a morte. Por fim, seus colegas, que eram considerados passivos pelo cartel, também tiveram um fim trágico semelhante. Vendo como esse ato foi eficaz para incutir lealdade entre os gangsters da gangue, outros cartéis também adotaram o procedimento como parte de seu ritual de iniciação. E isso causou um aumento na taxa de corpos dissolvidos em todo o país. As autoridades mexicanas prenderam ele um capanga especializado em dissolver restos humanos em ácido. O famoso assassino confessou a investigadores que dissolveu 300 corpos nos 10 anos anteriores à sua prisão. Da mesma forma, a polícia revelou que os cartéis de drogas dissolveram 12 corpos humanos em um tanque de ácido no oeste. Número 6. Face Peeling. O cartel de Sinaloa. Formado pelo lendário El Chapo, o cartel de Sinaloa é um grupo dissidente do cartel de Guadalajara. Como um dos sindicatos de tráfico de drogas mais poderosos do mundo, com forte presença em mais de 50 países e uma receita anual declarada de mais de 3 bilhões, é de se imaginar que os rituais de iniciação do cartel sejam muito mais refinados. E, em algum momento, eles foram. Porém, com gangues dando um show de selvageria nos últimos tempos, tornou-se prerrogativa do cartel responder com algum nível de violência extrema. Nos últimos tempos, o cartel adotou uma série de táticas aterrorizantes para incutir medo nas gangues rivais, sendo que a mais notável delas é o descascamento de rostos.
Ao remover à força a pele do rosto de suas vítimas, eles enviam uma mensagem assustadora àqueles que ousam desafiar sua autoridade. Como parte dos rituais de iniciação do cartel, espera-se que os recém-chegados se envolvam em atos hediondos de brutalidade, como torturar ou matar um rival ou um colega recruta e comer partes do corpo humano. Mas, às vezes, eles também precisam descascar a pele do rosto de suas vítimas. Como resultado dessa prática, os membros do cartel se tornaram incrivelmente habilidosos em descascar o rosto de suas presas. E, consequentemente, os relatos de vítimas mortas com rostos esfolados têm aumentado em vários estados do México. As autoridades locais exumaram o corpo de um estudante cujo rosto foi esfolado com uma faca depois de ter sido assassinado por uma gangue violenta na cidade de Guerrero, no sul do país. 5 anos depois, a CNN noticiou a morte de uma mulher de 25 anos que foi brutalmente assassinada e esfolada. Os agentes da lei acreditam que o marido de 46 anos foi o responsável pelo ato macabro. Como esperado, o incidente provocou um grande clamor público, levando a prefeita da cidade do México a emitir uma declaração no Twitter. O feminicídio é um crime absolutamente condenável. É terrível quando o ódio chega a extremos como no caso. O presidente também condenou o ato dizendo: "Celebramos o fato de as mulheres defenderem seu direito à segurança. Eu me declaro a favor das mulheres e contra o feminicídio." Mas apenas um ano depois, um suposto membro do cartel foi preso por matar 6 mulheres, incluindo sua esposa. De acordo com os detetives, ele confessou ter descascado a pele do rosto de sua esposa antes de comer alguns de seus restos mortais. Não se sabe exatamente qual é a gangue, mas, de acordo com suas ações, é óbvio que o homem de 73 anos de idade teria completado os rituais de iniciação do cartel em algum momento de sua vida. O líder da gangue teria sido filmado cortando a cabeça de Hugo com uma serra elétrica. Como se isso não fosse brutal o suficiente, ele instruiu seus homens a desmembrar o corpo da vítima em 7 pedaços. A cidade litorânea testemunharia para sempre uma cena horrível de horror, quando os agressores espalharam as partes do corpo pela cidade. Enquanto as autoridades procuravam meticulosamente por evidências, fizeram uma descoberta sinistra. Um refrigerador de plástico contendo o torso de Hugo, descartado em uma área deserta. E em outra caixa, encontraram suas mãos, pernas e outras partes do corpo. Mas o tormento não terminou aí. Os gangsters costuraram o rosto da vítima em uma bola de futebol, embalaram-na em um saco plástico e a jogaram perto da prefeitura com um bilhete autoexplicativo que dizia "Feliz Ano Novo, porque este será seu último". A execução brutal causou um choque na comunidade, expondo as profundezas da crueldade de El Chapo e as táticas assustadoras empregadas pelo cartel. É claro que esse é um nível extremo de brutalidade que você não esperaria de um gangster novato. É um ato horrível que exige anos de experiência e prática, que certamente começou desde o primeiro dia de indução. Número 7. Execuções selvagens, todos os cartéis. Para a maioria dos cartéis, o sucesso é medido pelo número de membros rivais que eles conseguem executar. E quanto mais selvagens forem essas execuções, mais enfática será a mensagem. E para aqueles que procuram se juntar a esses sindicatos criminosos, o caminho para a aceitação exige um nível de fortaleza mental e física que apenas alguns conseguem compreender. Por isso, tornou-se necessário que os cartéis mexicanos introduzissem execuções selvagens como parte de seus rituais de iniciação. Em testemunhos arrepiantes de sobreviventes, ouvimos falar de atos inimagináveis cometidos durante esses rituais. Os recrutas são frequentemente forçados a cortar a cabeça de seus companheiros, esmagando-os sob o peso de maquinário pesado, tudo em nome da lealdade e para provar sua fidelidade. Recentemente, um ex-membro de gangue relembrou como ficou horrorizado ao ver um novo recruta receber a ordem de cortar a cabeça de um rival e esmagá-la com uma pedra. Para esse membro arrependido do cartel, sua tarefa foi relativamente mais fácil. Ele recebeu a ordem de mastigar partes do corpo cru de um rival. Ele acabou vomitando tudo, e para sua maior surpresa, seus comandantes ordenaram que ele comesse o próprio vômito. Esses rituais de iniciação grosseiros e inacreditáveis preparam os membros das gangues para as tarefas horríveis que lhes serão atribuídas quando entrarem para o cartel. Na maioria das vezes, esses novos recrutas tendem a se tornar realmente bons na execução dessas tarefas, o que, em última análise, leva a um aumento da violência e do caos que assola o México há décadas. Certa vez, a polícia mexicana encontrou 5 cabeças decepadas em um saco do lado de fora de uma escola primária na cidade de Acapulco. No mesmo dia, 5 corpos sem cabeça foram descobertos ao redor de um carro queimado em uma cidade turística próxima. As autoridades encontraram 5 cabeças decapitadas ao lado de um corpo mutilado, com a pele parcialmente removida, em um refrigerador de gelo no estado mexicano. Isso não foi exatamente surpreendente, considerando a violência brutal testemunhada em todo o país. Mas dessa vez, os gangsters deixaram um bilhete para o Ministério da Defesa Nacional, pedindo para serem deixados em paz em sua busca por vingança contra uma gangue rival.
Esse nosso problema não é contra nenhum de vocês. O caos que aconteceu em Mirador foi causado por aqueles idiotas do cartel. Por favor, permita-nos fazer nosso trabalho à noite para acabar com esses indivíduos imundos. Nessas situações, as agências de aplicação da lei ficam no meio do caminho, porque, independentemente do que façam, a violência parece nunca parar. A situação ficou tão ruim que esses atos de brutalidade se estenderam às famílias das vítimas, e as procissões fúnebres às vezes se tornam o pano de fundo para outros atos de selvageria. Por exemplo, homens armados invadiram o funeral de um ex-presidiário, matando 12 pessoas, incluindo uma criança de 12 anos. Da mesma forma, membros de um cartel violento invadiram a área de Guanajuato, matando 9 vítimas em um velório. Quando tudo isso ficou impune, os cartéis ficaram mais encorajados. Os membros do cartel interromperam uma cerimônia fúnebre em São José, e em uma demonstração de extrema brutalidade, eles alinharam 16 pessoas que estavam de luto com as mãos na cabeça e as mataram em um instante. Outra filmagem horrível mostrou membros de gangues arrastando os enlutados para um campo aberto para execução. No entanto, quando as autoridades chegaram ao local, não encontraram nenhum corpo. Infelizmente, civis inocentes também são frequentemente pegos nesse fogo cruzado. O famoso cartel Los Zetas montou um bloqueio executando 72 imigrantes no que hoje é conhecido como o Massacre de San Fernando. Desde esse evento, veículos incendiados e corpos mutilados passaram a ser vistos com frequência na rota. Os moradores locais agora se referem à rodovia como a Rodovia da Morte, e as autoridades dos Estados Unidos aconselham seus cidadãos a evitar a rota. Sem dúvida, as autoridades mexicanas e suas contrapartes nos países vizinhos estão trabalhando muito para conter a guerra de longa data alimentada por narcóticos no país. No entanto, o forte poder financeiro desses sindicatos de drogas significa que eles podem recrutar novos membros à vontade e realizar suas atividades ilícitas bem debaixo do nariz das autoridades, com pouquíssimas consequências. Qual desses angustiantes rituais de iniciação mais o aterrorizou? Deixe sua opinião na seção de comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para assistir a mais vídeos interessantes como este.